Oi gente, eu sou a Kellen e como é que vocês estão? O vídeo de hoje é vídeo de leitura. Sim, esse vídeo está atrasado. Muitos dos vídeos que saíram no mês de janeiro estavam atrasados, né? Mas eu quis muito gravar eles porque tinha muita coisa pra falar pra vocês das leituras que eu fiz. E esse vídeo é o vídeo de leituras dos últimos 3 meses de 2025, que foi outubro, novembro e dezembro. E assim, alguns meses eu li mais, outros li menos. Teve muito e-book que eu li e assim, e alguns que eu não gostei. Então, assim, vocês já podem até acabar tendo um adiantamento de algumas coisas aqui, de outros livros que eu já postei de melhores leituras ou piores leituras, mas eu gosto muito de fazer um retrato do que eu li nos meses pra vocês. Então, eu vou fazer por ordem de conclusão. O primeiro que eu concluí dentro desses 3 meses foi Amante Liberto, e eu dei Amor Perfeito, que são 3 estrelas. O Amante Liberto, ele foca no Vi, e é um personagem que é o meu favorito da Irmandade da Daga Negra. Então, assim, eu tinha muita expectativa desse livro, muita mesmo, porque eu já tinha gostado muito do livro do Sanguinário deles lá, que eu esqueci o nome agora, mas, assim, mas o dele era meu favorito. Então já tinham me dito que ele tinha uma pegada sadomasoquista e tal, por traumas. Mas enfim, eu achei que não ia ser na pegada que foi. No fim das contas, ele acabou sendo um livro muito mais sobrenatural do que todos os outros livros. E eu achei o destino do Vi muito triste. Muito triste. A gente tem uma bomba de revelação. E uma delas eu preciso contar pra vocês entenderem, né, um pouco do livro. O Vi, ele é filho da Virgem Escriba, porque a Virgem Escriba queria ter um filho e ela achou que ela precisava dessa experiência. E aí ela teve um filho, só que não teve só um filho, ela teve gêmeos. E o Vi foi um deles. Aí a gente tem a figura da menina, que foi mantida de forma separada. E a gente, assim, ainda tem panos pra manga pra explicar dessa menina. Mas aí o livro foca no Vi e sobre ele encontrar uma médica chamada Jane, que ela acaba salvando a vida dele. De uma forma ou de outra, ela acaba salvando a vida dele. E eles acabam se apaixonando no processo. E assim, tava tudo ok. Até que, tipo assim, ela morre. E eu, quê? Pois é. E assim, ela volta dos mortos de um jeito muito esquisito. Então eu não gostei da forma como foi feita, porque o cara já sofreu demais, sabe? Então ele precisava pelo menos ter algo bom. Não torto e torpe do jeito que foi. Então, é o meu personagem favorito, mas que teve um péssimo livro pra mim, apesar de, assim, a história dos outros secundários também desenvolverem. Então, por isso eu dei 3 estrelas. Assim, eu não posso dizer que é um livro ruim, porque não é, sabe? Por isso eu coloquei ele como bom. Mas não dá, eu não favoritei, não dá pra dar 5 estrelas. Então, assim, eu tive muitas questões sobre esse livro, por isso que foi a nota que foi. Aí o próximo que eu concluí foi o Jogo de Stalkers. Foi um conto que a Fabi, do Fabi Reads aqui do YouTube, publicou. E, gente, não estou babando ovo da Fabi, mas o conto é muito bom. Muito bom mesmo e vale muito a pena ler. Ela tem uma pegada dark, sem erotismo, sabe? Assim, e eu acho que ela fez tudo na medida, sabe? Acho que deu muito certo a história do conto dela. Eu fiquei vidrada desde o primeiro trecho do conto, então eu fiquei muito imersa. Gostei demais. E eu dei 4 estrelas Lotus pra ela, e assim, eu super indico. Acho que quem gosta de dark romance ou assim umas pegadas mais sombrias de romance, acho que vai gostar bastante. E não tem cenas de erotismo, então fiquem tranquilos, podem ler tranquilamente, tá? Caso você não goste desse tipo de escrita. Porque a Fabi fez um trabalho primoroso mesmo, gostei muito. Teve plot twist, teve surpresa. Gente, foi muito bom. Foi muito, muito bom, foi ótimo, sabe? Então por isso que eu dei essa nota pra ele, porque foi ótimo. Depois eu concluí Nêmesis, que é da Agatha Christie, que é um livro da nossa detetive velhinha, né, que é futriqueira e que observa a comunidade, né. Então, eu esperava que o livro
pegasse um caminho, mas ele pegou outro completamente diferente. E no início foi um pouco confuso, tá? Ela tinha que descobrir qual era o crime, quem era o criminoso falso acusado e quem era o criminoso real. E assim, até chegar lá, foi chão. Foi chão. A gente tinha poucas pistas. E caraca, ela foi muito boa. Muito, muito boa. E eu dei Selo Cerejeira 5 estrelas. Um livro que te surpreende muito, 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 muito. E tem muitas reviravoltas. E eu concluí também um livro de longa data chamado A Batalha da Mente. É um livro de estudo religioso sobre como você proteger a sua mente de ataques do mal, assim, de pensamentos intrusivos, você se manter no caminho de Jesus e de você aprender a usar armas espirituais para se defender. Então, ele é um livro para cristãos, ele é um ótimo livro, sabe, de ensinos e conselhos, e tudo baseado na palavra. Então, como é um livro de estudo, eu levei vários meses para concluí-lo. E quando concluí, eu já até avaliei lá no Scooby, eu dei, sei lá, Amor Perfeito, é um bom livro. Acho que ele não aprofundou tanto, então ele é um livro bom de nível iniciante até intermediário. E para qualquer pessoa que tem interesse no tema, mas nunca viu nada ou não tem um conhecimento prévio sobre isso, ele é muito bom. Ele começa do princípio, da basezinha, oração, jejum, tudo, as coisas que fazem parte da vida de um cristão, que são importantes no dia a dia. Então é um ótimo livro. Então se você tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, eu super indico. Aí eu li depois um segundo conto, que foi Meu Namorado Fantasma, também da Fabi. Esse já tem uma pegada cozy, com um pano de fundo do Halloween. Assim, eu não costumo ler muitas coisas de Halloween, não comemoro o Halloween. Então, assim, eu li porque eu queria apoiar a Fabi, mas eu gostei bastante da história. Achei que ele teve uma pegada de construção completamente diferente do Stalker, o que é muito positivo, porque mostra a versatilidade da Fabi na escrita, sabe? Eu acho que ela foi muito bem. Foi um pouco triste, né, o conto, então acho que foi por isso que eu dei 3 estrelas, porque eu achei triste. E eu fiquei com dó, sabe? Mas Amor Perfeito foi a nota, né, que eu dei pro Meu Namorado Fantasma. E assim, mas quem gosta de leitura de Halloween, leitura temática e tal, acho que vai gostar bastante. Depois eu li mais um conto, Uma Colher de Ausência e Uma Pitada de Açúcar. E eu gostei muito, muito. É o segundo livro de contos / novela, porque depois eu entendi que era como se fosse uma novela, então é um livro de contos um pouquinho maior, da Jeana Esquivel. Então, assim, eu já tinha lido outras coisas, e assim, a Jeana Esquivel, ela é uma escritora muito preocupada, assim, de retratar a sociedade, sabe? E a gente tem nesse conto um retrato de uma mulher que precisa fugir de uma situação familiar violenta, e ela não tem apoio, não tem suporte de ninguém, então ela acaba passando um tempo na rua, ela é ajudada por pessoas desconhecidas, e outras pessoas tentam fazer mal pra ela é defendida por outras pessoas, então assim, ela acaba tendo que criar vínculos que ela não imaginava, até que uma amiga dela reconhece ela e leva ela com ela pra, tipo, elas construírem uma vida juntas, né, de trabalho, dedicação e tal, já que ela não podia mais retornar pra casa da mãe. E a mãe era a única que ela tinha. Então, assim, e conta muito da realidade da mulher no Brasil. Uma mulher pobre, uma mulher sem amparo familiar, uma mulher que não pode contar com as pessoas que é conhecida para protegê-la e que tem que lutar por si. Então, a Jeana Esquivel sempre escreve muito sobre causas sociais, e esse livro é bem focado nisso. E eu gostei bastante, tá? É um livro que me emocionou e me tocou de várias formas diferentes. E eu dei selo Lotus, ótimo, tá? E eu super indico, a Jeana Esquivel escreve muito bem. Se você nunca leu nada dela, super indico, tá? Pra que você leia algo. E o último livro que eu li no ano de 2025 foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, o selo é Margarida, tipo, regular, né? E vocês sabem de
tudo que eu já falei no vídeo de resenha, no vídeo de piores leituras do ano, e vocês sabem o tanto que eu não gostei do livro e das razões que eu enumerei para não gostar do livro, do caminho que a história tomou, o tanto que a própria protagonista foi, tipo, esquecida e jogada pra lá, sabe? Então, assim, eu não gostei do andamento da história, não gostei das motivações de vários personagens. Então, foi um livro que me decepcionou muito. Eu esperava muito dele, porque as pessoas falavam muito dessa escritora. E quando eu vi que o livro mais famoso dela é assim, então, sim, não tenho interesse em outras obras. Então foi um... E eu já tava lendo o conto, né, de Natal, na época, mas essa leitura me derrubou tanto no final do ano, tanto, que eu não consegui completar de ler o conto. Eu terminei de ler o conto em janeiro. Então eu precisei de um tempo, fiquei um pouco de ressaca literária, porque quando você lê um livro ruim, ou um livro que não é bom pra você, que foi o caso, não foi bom pra mim, isso te dá um desânimo muito grande, e foi o que aconteceu. Então eu fiquei triste pelo último livro que eu li em 2025 ter sido tão ruim, mas são coisas da vida, né? E a gente vai seguindo. Então me conte qual o livro que te marcou no ano de 2025, eu quero muito saber. E é isso, gente. Depois eu volto com mais vídeo e mais atualizações de leituras pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.